Você não precisa de muita força nem muita coragem para gerenciar a vitória, mas vai precisar de muita para vencer as dores, as perdas e as crises. Basta uma perda, algo sair como não planejamos. Basta um sentimento que já fizemos algum tipo de esforço e não conseguimos superar e pronto. Na mensagem de hoje eu preciso que você entenda uma coisa. Você não precisa de muita força nem muita coragem para gerenciar a vitória, mas vai precisar de muita para vencer as dores, as perdas e as crises. Agora esse camarada enfrenta sua primeira derrota. Ela é dura, ela é humilhante, sabe? Ele perde para um lugarejo fraquíssimo, mas ele aprende e me ensina nesta passagem que a vida também é feita de derrotas. Mas o que eu quero ver com você nesses 15 minutos é o que esse cara faz quando ele perde. É isso que eu peguei para aplicar na minha vida. Ele perdeu a batalha, perdeu, mas ele estava ganhando até ontem, mas hoje não está. E ele descobre que a vida também é feita de dores, de perdas, de crises e de problema. Mas o que eu faço quando eu perco? Que quando eu ganho eu sei o que eu faço. É só fazer uma festinha, uma celebração, é só comemorar que eu estou ganhando. Mas e aí, mano? E quando você tem uma briga no casamento daquelas feias? E quando você tem uma conta daquela impagável? E quando você tem uma doença daquela incurável? E quando você tem um desânimo na fé, daquele jeito que parece que o pecado se instaurou na sua vida? Como é que eu procedo no momento de adversidade? Eu acho que vale a pena usar o exemplo desse moço. Capítulo 7, verso 6, diz assim: Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças, né? E Josué disse: Senhor, por que com efeito fizeste passar este povo o Jordão? Preste atenção. A primeira coisa que Josué faz é ir falar com Deus. E a primeira coisa que ele quer saber é o seguinte: por que é que eu estou vivendo tudo isso? Por que é? Por que é que eu estou endividado? Por que é que meus filhos estão desse jeito? Por que é que a minha fé está desse jeito? Por que é que o meu casamento está desse jeito? Por que os meus negócios estão desse jeito? Eu preciso saber o motivo. O que me levou a estar onde eu estou? Se eu quero sair de uma situação, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que me levou para lá. O que me levou para lá? Eu dormi no carro de um amigo e quando eu acordei eu estava em São Paulo. Como é que eu cheguei aqui? Uma condução me trouxe para cá. Como é que eu saio daqui? Eu pego outra para me levar para onde eu estava. Apocalipse, lembra de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as primeiras obras. É o texto, a carta a Éfeso. Qual é o grande problema das pessoas? Elas estão vivenciando coisas e sequer gastaram um tempo para procurar o que levou o casamento para esse marasmo, para essa traição. O que levou a sua estrutura familiar para esse caos que ela está? O que foi? Foi negligência, foi ignorância, foi traição, foi falta de dinheiro. O que foi? O que foi que fez você lidar com Deus com esse relacionamento? Ou nós lidarmos com Deus com esse relacionamento à distância de um Deus que está tão longe? O que fez você pegar verdades que já foram concretas na sua vida a respeito de Deus e relativizar como se relativiza hoje? Primeira coisa que Josué faz é perguntar a Deus: o que aconteceu? Por que é que nós estamos vivendo tudo isso?
E Deus diz para ele: você quer saber? Então eu vou falar para vocês. Vocês estão vivendo tudo isso porque tem maldição no meio de vocês, porque tem desobediência no meio de vocês. É por causa, e vou avisando a você, Josué, enquanto você não corrigir isso, você não vence mais ninguém, porque a sua vitória está em mim. Se nós queremos mudar de vida, gente, em qualquer área que seja, nós precisamos de uma coisa: colocar Deus em primeiro lugar. Mas sabe qual é o problema? É que às vezes eu não quero ver, eu não quero saber o motivo. Aliás, às vezes eu já sei. Eu finjo que não sei, porque aceitar que eu estou nessa situação por minha culpa é tão doloroso que eu digo que eu não sei porque que o meu casamento está assim, eu não sei porque que meus filhos me desobedecem, eu não sei porque minha pressão está alta, eu não sei porque eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei de nada. Sabe sim, nós sabemos muitas vezes, mas dizemos que não sabemos porque, se reconhecermos isso, vai nos doer mais. Esse camarada perguntou, igual Davi. Lembra quando Davi estava lá chorando porque o filho dele estava doente? Ele olha para a porta e vê o pessoal cochichando porque o garoto morreu. Ninguém quer falar para Davi que o garoto morreu, porque Davi é brabo pra caramba. O cara que contou que Jonatas morreu, alguém vai contar? Ficou um olhando para o outro. O menino dele morreu, né? Quem fala para ele? Falou: eu falo não. Davi levantou a cabeça e perguntou para os homens que estavam na porta assim: meu filho morreu, é isso? Os homens disseram: já que o senhor perguntou, morreu. Nós só falamos porque o senhor perguntou. A última coisa que ele gostaria de ouvir é morreu, mas ele não teve medo de perguntar. Você tem um problema? Está enfrentando um? Não tenha medo dele. Deus é contigo. A vara e o cajado do Senhor está do teu lado. Agora não faz vista grossa para seu problema não, porque ele vai se potencializar e vai destruir suas finanças, seus negócios, sua família e sua fé. É a história do mineiro que foi atropelado por um trem. Lembra? Foi atropelado por um trem, ficou em tratamento muitos anos, nunca tinha visto trem na vida. Foi para a linha do trem, passou na terra dele, com a foice na mão, e falou: a hora que esse infeliz passar aqui, eu meto a foice nele. Era uma curva, o trem passou, pegou o infeliz pelo meio e jogou longe. Depois de muito tempo de recuperação, ele já andando um pouco, saiu para passear na frente do corpo, passou numa loja de brinquedo, viu um ferrorama. Pegou um pedaço de pau e bateu, quebrou o ferrorama todo. O dono da loja falou: o que foi? Ele falou: isso é mansinho enquanto é pequeno. Quando isso cresce, isso vira um monstro. Se você não resolver problema enquanto está pequeno, meu filho, ele vai crescer e vai pegar você. Difícil de olhar um problema é porque às vezes ele está em nós. E quando você encontrar o problema, não brinque com ele. Problema, você não arranca os dentes, que ele corre atrás de você banguela. O problema, você não raspa a cabeça dele, que ele corre atrás de você careca. Problema, você mata ele, faz igual Davi, corta o pescoço, a cabeça. E o que você faz depois? Tenta de novo com força total. Esse casamento da senhora aí: nossa, esse homem é ruim, mas é seu. Essa mulher é esquisita, mas é uma opção sua. Esse filho seu é a mistura entre você e sua mulher que não deu certo. Pegou os dois DNA. Isso virou um monstro, um alien versus predador. Reúne suas forças e vai para cima com seus negócios, vai para cima com seu casamento, vai para cima com Deus, porque Deus vai te dar vitória. Posso ouvir um amém? Se a sua mente for iluminada, a sua vida será levada para um outro patamar. Ilumine a sua mente, e uma mente iluminada levará ações para a sua vida. Por isso que a candeia são os olhos. Se os nossos olhos ou a nossa maneira de enxergar as coisas forem boas, de visualizar as coisas forem boas, inevitavelmente ela conduzirá a nossa vida a uma vida de sucesso, a uma vida de satisfação. Não uma vida sem luta, não. Eu estou dizendo uma vida de vitória. Eu estou dizendo uma vida satisfatória e não sem lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune às lutas. Fazer as coisas certas não me deixa imune aos problemas. Com todas as vezes que nós pensamos isso, inevitavelmente nós vamos ter um grande confronto. Porque todas as pessoas que
olham para si mesmo e buscam todos os acertos e tudo aquilo que faz de forma assertiva, inevitavelmente o que elas esperam da vida é o quê? Não ter problema nenhum. Se eu estou fazendo tudo certo, por que é que eu vou ter problemas? Se você pensar assim, provavelmente você vai ter sérios problemas. Fazer todas as coisas certas certamente nos levará a abstermos de grande parte dos nossos problemas, mas não de todos. Por mais esperto e hábil que você seja, por mais assertivo que você seja para realizar algumas tarefas em algumas áreas, ainda assim você terá problema. Sermos assertivos e fazermos as coisas certas nos livrarão dos grandes problemas, mas não de todos. Em todas as áreas da nossa vida, os problemas sempre estarão presentes. Enquanto tiverdes no mundo, vocês tereis aflições. Tem de bom ânimo para prosseguir até o final. Mas é assim que as coisas funcionam. Quando nós olhamos hoje para a mente das pessoas, o problema exatamente está ali. Uma mente ruim, uma mente em trevas, porque a grande caminhada, né, e o grande segredo da vivência é o seguinte: é entender o que controla nossas ações. Na verdade, é a nossa mente. O que vai levar o nosso corpo ou a nossa vida para uma vida de sucesso ou uma vida de fracasso são as nossas ações. A lei que foi deixada para nós é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. E luz para o meu caminho. E uma mente iluminada, ela faz o quê? Ela envia boas ações, boas escolhas para a minha vida. Uma mente boa, saudável, ela vai conduzir a nossa vida a uma vida boa. Uma mente ruim e contaminada vai conduzir a nossa vida a um estilo de vida ruim. É muito importante nós entendermos o que é que nós estamos permitindo entrar na nossa vida. O que é que nós estamos levando para a nossa casa, para o nosso contexto? Por que nós estamos vendo pessoas tão desanimadas? Por que nós estamos vivendo e vendo pessoas tão pessimistas? Porque elas estão ouvindo histórias de pessimismo. Que continue acreditando e que o que vale não é o que está acontecendo ao meu redor, é aquilo que eu estou levando para a minha casa, é aquilo que eu estou levando para a minha vida, é aquilo que eu estou permitindo entrar no meu coração. E se os seus olhos, se sua mente for boa, o seu corpo viverá na luz. O seu corpo, a sua vida viverá de uma forma extraordinária. Mas se os seus olhos forem maus, se a sua maneira de enxergar as coisas forem negativas, se sempre você olhar de uma forma nociva, destrutiva e pessimista, você leva a sua vida para um ambiente tenebroso, de caos. Mas há ainda algo muito pior que uma mente tenebrosa. Todas as vezes que as trevas chegam, para ela chegar, a luz tem que ir embora. E quando a luz chega, ela manda as trevas embora. Tem pessoas que o caos, o mal, a cegueira tomou conta de uma tal forma que ela está em trevas, mas ela pensa que está na luz. E quem pensa que está na luz não precisa procurar a luz. Na cabeça da pessoa, ela estava na luz. E para alguém que já acha estar na luz, você está mostrando a luz a ela por quê? Como vamos iluminar nossa mente? Porque quando eu ilumino a minha mente, ela começa a enviar ações para a minha vida. Ela começa a estabelecer escolhas. Ela começa a criar um ambiente onde inevitavelmente o sucesso e a prosperidade começa a se aproximar de mim. Mas quando nós olhamos para esses desafios, o que vemos? Um mundo que precisa ser vencido. Eu acho que o grande desafio de todos nós é exatamente esse. Temos um estilo de vida. Não queremos ser melhor que ninguém. Queremos apenas nos tornarmos melhor que nós mesmos. Ou seja, hoje somos melhor do que ontem. E amanhã
melhor do que hoje, entendendo que a nossa prova não é de velocidade, mas de resistência. Eu acho que o que nós precisamos é viver um pouco mais. Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Repita comigo: quem nasce grande é monstro. Isso. As coisas grandes um dia foram pequenas. Pois é, querido. O milagre que você vai viver começa com aquilo que tu tem. Entendeu? Entendeu? Então coloque o que você tem para rolo. Monte uma estrutura com aquilo que você tem. A mulher disse: pastor, a única coisa, eu estou numa situação difícil, a única coisa que eu sei fazer na minha vida é cozinhar. Querido, faz uns salgados, faz uns doces. É bom em quê? A dona está com um restaurante, começou vendendo salgadinho. Entendeu? O que você tem é a matéria-prima que vai fazer você ir para onde deseja. Sabe o primeiro carro que eu tive? Uma Brasília. Eu levava um pano com a garrafa d'água, porque bobina esquentava. E aí eu molhava o pano, morrava na bobina, para o carro andar. Entendeu? Mas, sério, comprei um Voyage cinza, à noite, chovendo. O cara me enrolou, ele estava rachado no meio, eu não vi. Levei um prejuízo desgramado. Depois troquei por um Corsa, que é apaixonado por reboque. Um dia ele parou na Dutra, em Taubaté, eu mandei rebocar para a oficina. Quando ele desceu, o mecânico ligou e ele pegou. O mecânico falou: o que ele tem, moço? Eu falei: vontade de andar de reboque, só pode. Você acha que a Brasília era o meu ideal? Mas era a minha realidade. Então eu fui indo de realidade. O que você tem? Pega o que você tem. Pode ser pouco, porque foi a partir daquilo que a mulher tinha que o milagre aconteceu. Sim ou não? Então descubra o que vai startar. Descubra o que vai iniciar, sabe? A sua trajetória de mudanças, porque provavelmente isso já está diante de você, e você não consegue enxergar. Converse hoje com Silvio Santos e pergunta como é que ele começou a sua história. Ele vai dizer a você: eu era um camelo. Sim ou não? Isso. Histórias grandes têm começos pequenos. Entenda isso. Coloque isso no seu coração e descubra hoje o que você tem perto de você que pode ser utilizado como matéria-prima para levar você para onde você deseja. É isso que eu quero que você entenda. Pegue o que tu tem. Repita-se: o que eu tenho. Isso aí. É o que tu tem. Não peça dinheiro emprestado. Pega o que você tem. É isso que eu quero deixar para vocês hoje. Se você for ouvir a história desses homens que estão aqui, e de muitos homens aí que estão me ouvindo, que hoje você considera como grandes, como pessoas influentes, como pessoas realizadas, pergunte como a história desses homens começaram. E você vai descobrir que a partir de coisas pequenas, que grandes coisas acontecem. E eu tenho muita gente esperando até hoje algo grande acontecer. Não se aproveitam das oportunidades que têm para viverem suas histórias. O máximo que algumas pessoas conseguem é se tornarem mero narradores de histórias alheias. Está na hora de você sair dos bastidores da vida, subir no palco para protagonizar sua própria história. É isso.
Nada melhor do que uma crise para nos levar para a próxima fase da nossa vida. Os nossos problemas não veio para nos destruir, eles veio para nos levar para a próxima, desde que não seja causado por irresponsabilidade nossa. Você tem que aprender a celebrar a vitória. Então você não precisa de torcida dos outros, você precisa de Deus do seu lado. Se os outros acham que você vai vencer ou não, isso aí não é problema seu. Você é que vai lá. Para de olhar a vida, Deus está no controle da sua vida. Então aprenda a perder. Fala com quem resolve, não gasta energia em lugar errado não. Ah, me criticaram. Você precisa da aprovação de quem está te criticando? Se você não precisa da aprovação de quem te critica, tampouco a crítica dela vai te doer. Todo mundo está olhando para nós, e todos esperam de nós uma coisa importantíssima. Sabe o que é? Resultados. A vida é feita de resultado e aceitação. Para o mundo lá fora, todo mundo quer saber produtividade, resultados. Para nós, resultado é importante, sim ou não? Tem muita gente que quando vive uma crise, não quer procurar o porquê. Não tem coragem de identificar o problema. Você sabe por quê? Porque ela tem medo de descobrir que o problema de sua derrota é ela mesma. Então finge que não vê. Por que eu estou até aqui? Por que eu cheguei aqui? Mas tem a ver com a minha postura. O que é que me trouxe para onde eu estou? É só tomar uma providência que eu vou sair de onde estou para ir para onde eu quero estar. Tu vai ter que descobrir que tem algo de errado, que precisa ser consertado. E enquanto você não tirar isso do meio do arraial, você não vai ganhar de ninguém. Porque a vitória que você tem não é por suas forças, é pela minha presença. Faz uma aplicação, não tenha pena de tirar da tua vida aquilo que está te trazendo derrota. Então não tenha medo, certo? De enfrentar e de descobrir o que te traz derrota e prejuízo. Talvez essa sociedade ruim. Meu irmão, se está fazendo mal para a sua vida com Deus, tira, não tenha pena. Está fazendo mal para os seus negócios, tirem. Para os seus estudos, tire, taque pedra e elimine. Vamos para a fase 2 do game. E agora o que você vai fazer? É isso. Você está abalado por algo que aconteceu? Reúna as forças que te sobrou, segure na mão de Deus e vá com força total, porque Deus vai te dar vitória. Coloque isso no seu coração. Eu preciso impulsionar você a sair daqui hoje invocado. Ah, pastor, lá onde eu trabalho o ambiente é muito ruim. Chega lá com Deus. Vai embora quem não tem que ir, chega quem tem que vir. A situação vai mudando. O problema é que nós estamos indo sozinhos. Vá se divertir, meu filho. Vá ser feliz, porque Deus é contigo nessa batalha. Estiver ganhando, celebre. Estiver perdendo, descubra o que te levou. Encare e volte com força e viva o sensacional. Amplie essa visão sua. Então você não precisa de torcida dos outros, você precisa de Deus do seu lado. Se os outros acham que você vai vencer ou não, isso aí não é problema seu. Você é que vai lá. Queria motivar você a trabalhar, a orar, a agir, para que nós possamos provocar o incrível, o extraordinário, o sensacional na nossa vida. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que melhorar nossa visão, ampliar nossa visibilidade. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre vista ou visão, e tratando de vista, com o propósito de dizer da realidade que te cerca, daquilo que passa uma informação para você diante dos seus olhos. E visão, na verdade, aquilo que você consegue ver que vai acontecer, independente do cenário que está ao seu redor. O grande desafio é que todas as vezes que a vista for comprometida, não permita que a visão se comprometa. Porque muitas vezes, em determinadas situações, você vai olhar o panorama, o ambiente, o cenário é totalmente desfavorável. É o que sua vista, é o que as avaliações, é o que os prognósticos,
é o que as pesquisas elas dizem. Elas não são mentirosas, não, elas são realistas, mas o que elas relatam é apenas o que está diante da vista, é o resultado que ela conseguiu obter mediante a pesquisa que fez. Porém, tem algo que pode trabalhar em cada um de nós, e talvez essa seja a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o perdedor, ele compromete a visão por causa da vista, e o vencedor faz com que a visão subjugue a informação da vista. Tudo parece o contrário, tudo parece que não vai dar certo. As informações são negativas, os conselhos são adversos, mas a visão, a fé, ela vai fazer com que eu continue trabalhando, lutando, orando, me dedicando para que as coisas aconteçam. Se nós queremos levar nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério para outro nível, antes de irmos para lá, nossa mente vai ter que ir. Nossa visão vai ter que ser ampliada. Andar por vista não vai dar. Nós temos que andar por fé. E o que a fé faz? Que eu tenha visão, para que eu consiga enxergar as coisas. Numa visão pessimista, você não vai a lugar nenhum. As coisas estão caóticas? Estão. As coisas estão difíceis? Estão. Mas elas podem até não melhorar para todo mundo, mas para mim vai melhorar e pronto. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça, certo? Eu vou me dedicar para isso aconteça. Então, o deserto matava muita gente, mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente, mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer com que nós venhamos a prosperar. Mas nós temos que ter visão para isso. Por muitas vezes estamos em situações onde o medo neutraliza a nossa fé, aguça a nossa vista. Nós ficamos tão aguçados com a vista que percebemos os detalhes, os perigos, os exames, as circunstâncias, os valores, os problemas, os sentimentos, que a visão vai embora. Não, é anulada. Quando os problemas chegam, como você se comporta diante dele? Talvez o maior milagre que você precisa não é resolver o seu problema atual, é melhorar a sua visão. Porque se você muda a sua visão, você consegue resolver o seu problema da atualidade e os vindouros. Nós temos que entender que a nossa visão precisa mudar. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te mostrar, que vai te ensinar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bagre, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha. Não vai te levar para lugar. Pastor, porque eu estou nessa vida? Porque você está lá que gosta. Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. E a mudança de ano não muda nada. O que muda são as nossas atitudes. Força e coragem é o que a vida pede de todos nós. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. E eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco? Certo? De que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. Você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de duas coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias: força e coragem para prosseguir nessa caminhada. Estabelecer uma rota onde você consiga alcançar os propósitos para vencer é muito importante. O tempo agora é o nosso. Chegou a nossa vez de termos a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional. Porque estamos em meio a essas guerras
diárias. Hoje não tem leão, hoje não tem urso, não tem gigantes. Mas nós vemos todos os dias os problemas se levantarem contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa fé. Chegou a hora de você viver a sua própria história. Chegou a hora de você tomar suas próprias decisões. Mas exige de nós agora alto nível de responsabilidade, força e coragem para tomar decisões, sejam elas favoráveis a mim ou desfavoráveis a mim. O tempo inteiro estão tentando minar a nossa fé. O tempo inteiro estamos vivendo. Isso é um ambiente que tem o propósito de apagar a nossa fé. Quem vive de experiências dos outros não vai muito longe. Por que é importante sair desse ambiente de coadjuvante e protagonizar no palco da vida minhas próprias histórias? Porque quanto a fatos não há argumento. Quando eu começo a ter as minhas próprias experiências com Jesus, com a minha fé, não adianta ninguém falar contra o meu Deus. Está na hora de provarmos o que Deus tem para nós. É simplesmente isso. Eu não estou pregando riqueza, não estou falando nada disso não. Eu estou falando de viver o que Deus tem para cada um de nós. É só isso. As coisas estão fáceis, é verdade. E para ganhar não precisa de muita ciência. Para quem está ganhando, está tudo bem, louvado seja Deus, estamos vencendo, as coisas estão boas. Mas o problema é que a vida não é feita só de vitória. A vida não é feita só de sorriso. E talvez hoje você, ainda que o ambiente de vitória não seja sempre favorável, porque em muitos ambientes de vitória pessoas persuadiram seu coração e acabaram se destruindo. É da derrota que eu quero te falar, porque o povo está perdendo mais do que está ganhando. A grande verdade é essa. Hoje, no geral, o povo está perdendo mais do que está ganhando. As dores têm se intensificado. Tem pessoas que praticamente não têm uma vida, parece que vive uma saga. É ano após ano, luta, batalha, dificuldade, problema, isso, aquilo outro. A vida é feita de alegria, é verdade. Mas presta atenção nesse cara agora.